Bom dia, que bom que você está aqui para cultuar conosco nesse momento. Lembre-se, Deus está aqui e Deus está aí. Abra o seu coração para Ele falar na sua vida. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta. Coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus de milagres. É a nossa orientação nos momentos difíceis. É o nosso refúgio nos dias difíceis. Adore com a gente nessa música Caminho do Deserto. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Adore. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Sais aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Bom dia! Acabamos de declarar um texto da palavra de Deus que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enxugue as suas lágrimas. Ele tem a resposta para todas as coisas. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por sentirmos a sua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa promessa maravilhosa, onde nós cremos que o choro pode durar uma noite, mas a sua alegria vem pela manhã. Pai de amor, que o Senhor possa alcançar os corações de cada um que está conectado nesta manhã, primeiramente contigo e juntamente conosco, para celebrarmos ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que possamos experimentar o Salmos 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada teremos falta. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu, Senhor, está conosco. Obrigado, Deus, por essa promessa, e que nós possamos tomar posse nesta manhã e esse início de semana. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Você pode cantar mais uma vez? Junto conosco, vamos declarar mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Continue cantando, declare. Esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Amém. Que manhã deliciosa, já declarando quem é o nosso Deus. Aquele que abre caminho no deserto, que faz riachos em meio à sequidão, em lugares áridos é o deserto, um lugar de solidão, um lugar de sequidão, e Deus traz à existência os nossos desertos, sabia? Traz à existência a alegria, a paz que excede todo entendimento, o prover nas suas finanças, o recuperar da saúde. Nosso Deus é aquele que cria, que transforma, que liberta. Esse é o nosso Deus. Que bom estarmos juntos em mais uma manhã de domingo, e mais início de semana, estarmos conectados primeiramente com Deus e juntos com uma igreja. Nós temos alguns comunicados para fazer, e o primeiro deles é que você continue atentos às plataformas digitais, de como estaremos realizando os nossos cultos. Então fiquem atentos para maiores informações. Todo domingo às 15 horas temos um encontro marcado com o Ibag Kids, que tem sido maravilhoso esse momento com essa garotada. E às 17 horas, a garotada de 10 a 12 anos pelo Meeting também está tendo encontro, sabia? É a turma do Startup. Tem sido maravilhoso vermos alguns stories deles com versículos decorados, com versículos que estão sendo plantados no coração dessa garotada. Sabe por quê? Porque na fase adulta, a semente que foi colocada nesses coraçõezinhos vai fazer com que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. E claro, não posso deixar de falar sobre nossas células. Tem sido maravilhoso esse momento de nos encontrarmos com os nossos amigos e irmãos, compartilharmos acerca da palavra de Deus, ouvirmos testemunhos tão profundos do que Deus tem feito nesse momento tão diferente que temos vivido durante a pandemia, e ver como Deus tem sustentado, como Deus tem provido todas as coisas. Meu querido, estar em célula é um privilégio. É estarmos ali juntos. A palavra de Deus diz que como pode uma brasa continuar acesa longe do braseiro? Não fique de fora dessas conexões que falam de vida eterna, de conexões que falam acerca de Jesus, que traz a você a memória aquilo que lhe dá esperança. São conexões que o Senhor deu para você, e possibilidade de estarmos juntos como reino, como um grande braseiro aceso, para que a chama, esse amor em Cristo Jesus nunca se apague. Vamos para um próximo momento, que é também de amor, de alegria, de fidelidade, que são os nossos dízimos e ofertas. Nós amamos esse momento, nós entendemos que é algo tão maravilhoso da parte do Senhor, e é tão profundo quando nos colocamos à disposição dEle, quando nós investimos nesse reino. Vidas continuam sendo transformadas através da contribuição do seu dízimo, da sua oferta. Isso é uma palavra tão poderosa, que você não deixe de obedecer ao Senhor, que você permaneça firme nos princípios acerca do Senhor. Toda a equipe dessa manhã que está aqui reunida não sabe, mas durante essa transmissão, acabamos de ter um momento tão especial ali fora, tão impactante, em ver um pai de família recebendo uma cesta básica. Você sabe o que é isso?
um pai de família, um homem da casa, o provedor, tendo esse momento de recurso, sendo assistido pela IBAG, nada tem a ver comigo ou com você. Tem a ver sobre o amor de Jesus. O amor que excede todo entendimento. O pouco de recurso que você tem, que eu tenho, dizimar, é dizer que nós somos gratos ao Senhor com uma pequena fatia de tudo que Ele tem nos sustentado. Não fique de fora desse privilégio tão maravilhoso de servir ao Senhor, através das suas finanças, dos seus recursos. Eu quero compartilhar algo também que temos vivido, relato da liderança da ação social, por parte da Cristiane Cuco. Pessoas que não são da IBAG, que não são membros de nenhuma igreja evangélica, estão contribuindo, investindo nessa casa, nesse reino de Deus, acreditando, colocando a sua confiança de que fazemos um trabalho sério. E nós, como membros, parte desse corpo, temos o privilégio de participarmos. Que você também participe, que você leve Cristo Jesus através do IBAG online. Nesse momento vai estar aparecendo aí para você, embaixo da tela, a forma como você pode dizimar e ofertar. Eu quero te deixar uma palavra da parte do Senhor. Olha o que o texto da palavra do Senhor nos diz. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Deus não nos ensina a corrermos atrás de bênçãos. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a corrermos atrás da obediência, que nada mais é buscar ao Senhor em primeiro lugar. E as bênçãos, meus queridos, essas bênçãos nos serão acrescentadas. Tome posse dessa palavra. Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome. Muito obrigado pelo privilégio de obedecermos ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Ó Pai, como é bom estarmos juntos, te adorando e bendizendo o seu nome. Como é bom termos essa conexão online, porque irmãos continuam firmes e constantes nessa palavra. E nós possamos assim continuar a proclamar o seu evangelho e vermos vidas transformadas por Jesus. Ó Pai, muito obrigado que o Senhor tem sustentado os nossos missionários. Ó Pai de amor, que o Senhor possa a cada dia renovar as suas forças, que a cada dia o Senhor possa dar ânimo em seu levantar, para que continue nessa grande comissão de levar o evangelho a toda criatura. Pai de amor, essa grande comissão, esse ID, não é somente deles, mas é nosso como igreja. Obrigado, Jesus, mais uma vez, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Que você possa continuar conectado com Jesus, aí na sua casa, onde quer que você esteja, e que Deus nos abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós e nós estamos felizes por isso, porque muitas pessoas ontem à noite deitaram para dormir e hoje pela manhã não se levantaram mais, mas aprove ao Senhor, pela graça do Senhor, nos manter de pé, soprar mais uma manhã o fôlego de vida em nós e nos dar um dia na presença dEle. Então que você seja grato, alegre por isso. Estamos na temática de Romanos capítulo 5, cada semana um capítulo, e hoje chegamos no capítulo 5. Eu só quero te lembrar que o livro de Romanos é um dos tratados teológicos mais poderosos da Bíblia. Na verdade, é o maior tratado teológico e doutrinário. Quando você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que você vai nortear a igreja de como se comportar, o que fazer, o que não fazer, como fazer, quando fazer e quando não fazer. Esse tratado teológico doutrinário é o livro de Romanos. Paulo escrevendo ao povo de Roma, à igreja de Roma,
E diga-se de passagem, vamos relembrar aqui só o capítulo 1 e 2, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, ok? Alguns dizem, alguns teoradores, alguns estudiosos dizem que a igreja de Roma, ela surgiu pós Atos capítulo 2. Depois do capítulo 2, que aquela igreja estava reunida ali, os 120 naquela casa, você lembra muito bem? E aí teve aquele evento extraordinário, sobrenatural, que a casa foi cheia pela presença de Deus, como um vento impetuoso. Depois disso aqui, muitos acreditam que desse grupo surgiu, eles saem dali, eles saem de Jerusalém, voltam para Roma e surge então a igreja de Roma. Então Paulo está escrevendo para essa igreja. Uma igreja que ele não tinha visitado ainda, uma igreja que ele não conhecia, mas uma igreja que ele pede, na carta aos Romanos, ele pede uma ajuda. Ele precisava cumprir a sua missão, e a missão paulina era chegar na Espanha, porque a Espanha para Paulo era os confins do mundo. Paulo não tinha, irmãos, a geografia que nós temos hoje. Paulo não tinha a palavra toda escrita como nós temos hoje. Então, para o apóstolo Paulo, chegar na Espanha era chegar nos confins da terra, era chegar no fim do mundo. Mas nós sabemos que não é. Hoje nós sabemos que não é. Mas para Paulo era. Então, Paulo escreve essa carta aos Romanos para pedir um auxílio, um socorro, uma contribuição. E por que não dizer aquela parceria missionária? Eu preciso chegar à Espanha, mas eu quero chegar até vocês primeiro, e a partir de vocês, que vocês me enviem à Espanha, de forma voluntária, mas também eu preciso de passagem de barco, eu preciso de alimentação, e eu preciso de suporte de oração. Então isso é o tratado doutrinário, e por que não dizer teológico, da carta ao povo de Roma, Romanos. E hoje nós chegamos então no capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, abra sua Bíblia em casa, é mais um estudo da ECC, Escola Cristã de Crescimento, ok? Cada um da nomenclatura que quer, né, irmão? Não tem problema nenhum com a nomenclatura, o importante é a essência. Alguns vão chamar o domingo de manhã, como eu já chamei, já vivi isso durante muitos e muitos anos, como EBD, Escola Bíblica Dominical. Algumas igrejas chamam ainda de EBD, e volto a repetir, a nomenclatura não faz diferença nenhuma, mas nós chamamos de Escola Cristã de Crescimento, ok? Foi um nome que nós gostamos um pouquinho mais, enfim. Então, na Escola Cristã de Crescimento, Romanos capítulo 5, verso 1, vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adiantar, vamos ler até o verso 9, seguido. Depois a gente vem pontuando algumas coisas. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, também alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Verso 11 e último do primeiro momento. Vamos dividir a carta do apóstolo Paulo ao povo de Roma, no capítulo 5, em 3 momentos. Do verso 1 ao verso 11, do verso 12 ao verso 18, e o verso 19, 20 e 21 a gente fecha, ok? Verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Isso é poderoso, isso é libertador. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, logo no verso 1, põe o verso 1 para mim de novo, por gentileza. O apóstolo Paulo, logo no verso 1, ele vai tratar sobre muita coisa. Quando o apóstolo
tendo sido, pois, justificados pela fé, temos. Esse temos agora não é mais o capítulo 3, que vai falar que ninguém é justo. Esse temos agora não é mais o capítulo 4, que vai falar que o pai Abraão foi justificado por fé. Não. Agora não está tratando do todo, capítulo 3, e não está tratando do pai Abraão, capítulo 4 de Romanos. Agora está tratando de nós, eu e você, a igreja de Cristo na terra presente hoje. Tendo sido purificado pela fé, temos, quem tem? A igreja, eu e você, hoje, presente, agora, século 21, no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está tratando aqui? Vamos começar de fato. Ele está tratando da ordem da salvação, você sabia disso? Se você for pegar um livro de teologia e começar a pesquisar um pouco, você vai chegar no assunto que é a ordem da salvação. Dentro da ordem da salvação, vai ter a justificação. Um dos pilares da ordem da salvação é a justificação. Ok? Então, vamos abrir um parênteses, vamos sair do Romanos, vamos em João 3,16, e vamos ver um pouquinho essa ordem da salvação. João 3,16 vai dizer que você precisa crer. Lembra disso? Vamos lá, abre sua Bíblia em João 3,16. Vamos falar um pouquinho sobre a ordem da salvação, daqui a pouco a gente volta aqui. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o pilar da ordem da salvação. Porque a ordem da salvação começa com conversão. Até chegarmos em justificação de Romanos capítulo 5, verso 1, a ordem da salvação começa com conversão. O primeiro pilar da ordem da salvação é quando eu e você nos convertemos. E qual foi o passo, o processo, o ato para a gente se converter? Crer. Nós não pagamos nada, nós não fizemos carteirinha de membro, nós não filiamos a nenhum partido, não filiamos a nenhum gueto gospel, nós simplesmente cremos que Jesus é o Filho de Deus, e a partir desse momento começou a gerar em mim e você a ordem da salvação, ok? João capítulo 3, verso 16, bota Romanos 5, 1 para mim, por favor. Romanos capítulo 5, verso 1, vai falar da segunda ordem, aí ó, segunda, aquela que nós lemos, a justificação. Presta atenção. Salvação, eu criei que Ele é o Filho de Deus. Depois disso, o que eu posso fazer? Mais nada. O crer é com o crente. A partir daí, a ordem da salvação é toda, ou melhor, com Deus. Por quê? Porque não tem como eu me justificar. Justificação é ato que Deus fez por mim, e nós vamos ver daqui a pouco, um pouco mais à frente, Romanos 5, como que aconteceu isso. Deus, Ele me justificou, Deus, Ele te justificou, irmão. E Ele fez isso através do quê? Da graça e do poder dEle. Nós não temos essa graça de Deus, e nós não temos esse poder de Deus, então não tem como nós nos justificarmos. A justificação é alguém assumir o nosso local, nossa posição, o nosso pecado, e alguém comprar o direito. Nós não tínhamos direito, mas agora temos, porque alguém justificou. Nós estávamos perdidos, agora não estamos mais, porque alguém nos justificou. Nós estávamos condenados eternamente, não estamos mais, por quê? Porque alguém assumiu o nosso lugar, e se fez justiça por nós, ok? Terceiro ato da justificação é a regeneração. João capítulo 3, verso número 5. João 3, 5. Então pensa comigo, salvação, justificação e regeneração. João 3, 5, está escrito assim. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Regeneração. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isso é poderoso, isso é libertador. E é interessante como é que uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. E se a gente não vigiar, a gente fica aqui em 3 horas de estudo. Coloca para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Vamos ver o que está escrito lá. É poderoso isso aqui também. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos.
O que eu estou falando para você de conversão, justificação, regeneração, isso aqui não é algo material, irmão. Isso aqui ou tu vive por fé ou não vive. É o que Paulo está dizendo ao povo de Corinto no capítulo 5. É por fé. O próximo momento da obra da salvação é a adoção. Adoção. Coisa que ele fez por nós. Eu me converti, Ele me justificou, Ele me regenerou e Ele me adotou. Uau! Isso é forte demais. Efésios, João capítulo 1, verso 12. Você está em João? Volta um pouquinho aí. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Adoção. Lá em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo está falando que nós fomos justificados por Ele. Mas existe uma raiz nisso aí. Não basta simplesmente ler o texto de Romanos 5, verso 1 e passar pelo processo, pela ordem da salvação de forma batida. Não dá, irmãos. Estamos na escola cristã de crescimento, vamos junto. Eu preciso que você entenda que existe uma conversão que você viveu. Depois disso você foi justificado. Depois disso você foi regenerado. E depois disso você foi adotado. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, você e eu, aleluia, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você só é filho de Deus por causa da ordem da salvação. Pegou o pacote? Acabou não, filho. Depois da ordem da salvação, na adoção tem a santificação. Hebreus 10, 10. Põe para nós na tela, por favor. Hebreus capítulo 10, verso 10. Olha que coisa linda. Hebreus 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Aleluia. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Por todas. Nós fomos o quê? Santificados. Por meio de quem? Da cruz. Do corpo de Cristo furado por nós. Do sangue derramado no madeiro. Aquele ato de Cristo nos santificou. Ah, pastor, eu achei que eu me santificava sozinho. Ih, para. Você só é santificado porque Cristo derramou o sangue dele na cruz por você e por mim. E o último momento da ordem da salvação é o quê? Glorificação. Conversão, justificação, regeneração, adoção, santificação, glorificação. Romanos capítulo 8, verso 30. Põe na tela para nós. E aos que predestinou também chamou. E aos que chamou também justificou. E ao que justificou também glorificou. Tu está vendo a sequência? Volta para Romanos 5, 1. Então já ficar 5 horas aqui falando sobre Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1. Então Paulo no verso 1 de Romanos 5, Paulo está tratando o quê? Está tratando sobre a ordem da salvação. Também a ordem da salvação, mas não só isso. Tem mais coisa aqui em Romanos 5, 1. Em Romanos capítulo 5, verso 1, nós vemos que não tem como ser justificado fora de Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da ordem da salvação, o que Paulo está tratando ainda no versículo 1? Será que a gente chega até o 24? 15 minutos. No versículo 1, Paulo vai tratar também sobre os frutos dessa justificação. E são 3. Só no verso 1 e verso 2 ele vai tratar sobre os frutos. A santificação é um processo, uma etapa da ordem da salvação. Você já aprendeu isso? Ok. Vamos pular, vamos para o próximo ciclo. O próximo ciclo é verso 1 e verso 2. Bota o verso 2 para mim poder ler. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2 vai tratar também sobre a ordem da salvação. A primeira ordem da salvação está no verso número 1. Verso 1. Paz com Deus. Depois que eu me converti, que Ele me justificou,
A partir desse ato, primeiro ato de Deus em mim, na ordem da salvação, ele me justificou. Essa justificação proporcionou o quê? Um fruto. Qual é o fruto? Paz com Deus. Irmãos, presta atenção. Existe uma grande diferença no português entre paz em Deus e paz com Deus. São dois mundos totalmente diferentes. Paz em Deus eu posso ter hoje e amanhã posso não ter mais. Por quê? Paz em Deus vai depender do meu estado de momento, ser humano, físico, emocional, psique, mente. Agora, paz com Deus não tem estado de momento. Eu estou em paz com Deus eternamente. Por quê? Porque paz com Deus não envolve eu, a minha pessoa do Jefferson, não. Paz com Deus envolve a justificação que o sangue de Jesus gerou por mim na cruz do Calvário. Esse paz com Deus significa, em outras palavras, o que Mateus 27 falou. Meu Deus. Mateus capítulo 27, verso de número 50. Olha o que é paz com Deus. Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Olha o 51. Olha o que é paz com Deus. Não tem nada a ver conosco. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se de duas partes. Esse véu do santuário, se você estudar um pouquinho, ele tinha mais ou menos a espessura de 5 dedos. De tão grosso que era esse véu. Ele se rasgou de cima a baixo. De cima a baixo. E por que o véu rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima? É simples. O véu rasgou de cima para baixo porque é de Deus para o homem, não do homem para Deus. Essa justificação, essa liberdade, essa paz com Deus veio do trono do céu para a terra, de Deus para nós. Por isso que o véu foi rasgado de cima a baixo e não de baixo para cima. O véu rasgou em duas partes, de alto a baixo, de cima para baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então significa que paz em Deus é o meu estado de momento em Deus. Agora com Deus não. Com Deus significa um acesso livre. Um acesso agora ilimitado. Não tem mais, eu não tenho mais como o Leco, tecladista, você que está em casa, não precisa mais recorrer a um guru gospel, a um pastor, a um guru gospel, a um pai de santo, a um padre, para ter acesso a Deus. Acabou isso, graças a Deus. E acabou aonde? Acabou aqui, ó. Agora você tem acesso a Deus livre, sem depender de homem nenhum para interceder por você. O que é isso, pastor? Isso é paz com Deus. É o primeiro fruto da justificação que Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 1. Volta para Romanos 5, 1 de novo. Segundo fruto. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso a ele, acesso pela fé a esta graça. Segundo fruto, acesso à graça. Essa graça teimosa. Pensa numa graça teimosa. Que nós erramos, falhamos, pecamos, e essa graça teimosa não sai de sobre nós. Pensa numa graça teimosa. O segundo fruto da justificação é isso aqui, ó. Acesso livre à graça. Glória a Deus por isso. Você não precisa mais agora, é o que eu acabei de falar, vou ser repetitivo. Você não precisa mais agora a ter subrefúgio. Eu vou por aqui porque aí eu chego aqui, aí daqui eu faço aqui, aí eu chego até Deus. Não precisa. A graça dele agora está de livre acesso, a porta foi aberta, vou voltar a repetir, o véu foi rasgado para quê? Para nós termos acesso livre à graça e à presença dele. Esse é o segundo fruto da justificação. O terceiro fruto é no verso 2, logo embaixo. Está escrito assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa esperança pode ser substituída por expectativa em algumas traduções. E nos gloriamos na expectativa da glória. O terceiro fruto da justificação é o quê? Expectativa da glória. Irmãos, preste atenção, pega isso aqui. Primeiro fruto, paz com Deus, passado. Por que passado? Porque não é um momento, é um ato. Aconteceu e nunca mais acontece. O véu foi rasgado uma vez só, deu, acabou. Antigo, passado. Paz com Deus, passado. Ok? Primeiro fruto. Segundo fruto, acesso à graça, presente.
Por quê? Porque eu tenho acesso a essa graça todos os dias. Você tem acesso a essa graça todos os dias. Agora, acabou o estudo, no seu almoço, você está fazendo o almoço, ou então no soninho da tarde, ou então à noite, você tem acesso a essa graça. Você tem acesso a essa graça 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses no ano, toda hora. Paz com Deus, passado, acesso à graça, presente, hoje. E futuro, pastor? Futuro? Expectativa da glória. A expectativa da glória está no futuro. A paz com Deus, Ele já fez por mim, passado. Acesso à graça, eu estou vivendo hoje, presente. E essa expectativa da glória é o quê? Futuro. Não chegou ainda, mas eu tenho uma expectativa. Não chegou ainda, mas eu tenho uma esperança nela. Não chegou ainda, mas eu como cristão, isso queima no meu peito e eu sei que vai acontecer pela fé. Passado, presente e futuro. Paz com Deus, acesso à graça e expectativa da glória. Olha o que Paulo vai tratar só no verso 1 e verso 2 de Romanos 5. Uau! E eu estou desesperado que são 22 minutos. Vamos embora. Verso 5. E a esperança não nos decepciona. Se você tem no verso 2 essa esperança, a expectativa da glória futura, eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Essa esperança nunca vai te decepcionar. Aleluia. Isso é libertador, cara. Paz com Deus, passado. Acesso à graça, presente. Expectativa, esperança do futuro. Essa esperança do futuro, ainda no capítulo 5, no verso 5, olha o que Paulo vai afirmar, irmãos. Essa esperança não nos decepciona. É por isso que o crente tem que ser um crente cheio, queimando a expectativa dessa glória que vai vir. Por quê? Porque no momento de crise, caos, deserto, tempestade, vale, é essa esperança que vai manter ele firme na fé. Por quê? Porque essa esperança não vai decepcionar ele. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Além de não nos decepcionar, Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio de alguém. E essa pessoa linda se chama Espírito Santo de Deus, que Ele mesmo nos concedeu. Está escrito no texto, irmãos. Meu Deus. Meu Deus. Verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor. Em que Cristo morreu em nosso favor. Escreve na sua Bíblia, cruz. Grifa aí, abre um parênteses, bota aí cruz no seu estudo. Fomos justificados por quê? Pela cruz. Pastor, então nos dá uma frase para a gente poder pontuar do verso 1 ao verso 11. Então a frase é: não existe justificação fora de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem. Não existe justificação fora de Cristo. Está escrito aqui, ó. Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que o Filho dele, Cristo, perfurado por nós, morreu em nosso favor, justiça, quando ainda éramos pecadores. Ao contrário de nós, Ele não fez porque nós merecemos, Ele fez porque nós precisávamos. Muitas das vezes Jefferson, eu faço alguma coisa por alguém porque ela precisa, mas Deus não, irmão. Eu faço porque ela merece, perdão. Pastor, tu faz isso? Faço, eu sou ser humano, pode criticar à vontade. Tem muitas pessoas que a gente faz porque elas merecem, mas Deus não. Deus fez por mim, Deus fez por você, não porque nós merecíamos, porque nós éramos pecadores, não merecemos nada, mas Ele fez porque nós precisávamos. Que diferença entre fazer porque a pessoa merece e fazer porque ela precisa. Você quer testar o coração de alguém? Você quer testar seu coração nessa manhã? Eu estou testando meu coração toda semana agora, depois que eu ouvi isso, nunca mais eu esqueci. Faça algo por alguém que ela não tem nada para lhe oferecer. É o que está escrito no texto. O que está escrito no texto, em outras palavras, na minha versão, que é a versão que fica depois de heresiares, antes de acrescentares, está escrito assim: faça algo por alguém sem que ela tenha nada para lhe oferecer, vírgula. Aí você vai testar o seu coração. Está escrito aqui, ó, na minha versão, lógico, tá? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos nada para oferecer para Ele. Nada para oferecer para Ele. Ele fez por nós quando ainda não tínhamos nada para oferecer para Ele.
Ele fez por nós quando ainda estávamos no lamaçal do pecado, nada para oferecer para Ele. Nós estávamos perdidos e mesmo assim Ele fez por nós. O que é isso, pastor? Graça e cruz. Por isso que não tem como ter justificação fora de Cristo, porque não existe justificação sem cruz. Não existe justificação sem derramamento de sangue. Não existe justificação sem o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Não existe justificação sem o Verbo encarnado que habitou entre nós e vimos a sua glória. Não existe justificação sem o Verbo vivo. Não existe justificação sem Jesus. Verso 12. Vamos ler do verso 12 ao verso 16, 18. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Graça, graça, graça. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Verso 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Aleluias. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. 18 e último desse segundo momento. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Glória a Deus. Vamos gastar aqui 10 minutos, ou mais um pouquinho. Verso 16 de novo. Trouxe justificação. O que trouxe justificação, pastor? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um homem veio o julgamento, mas por outro, a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Isso aqui é libertador. Libertador. Sai do verso 16 e volta comigo no verso 12. E você vai entender um pouquinho melhor o verso 16 se você entender o verso 12. O verso 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também todos os homens, ninguém de fora, filho, todo mundo no mesmo pacote, no mesmo nível. A minha função eclesiástica hoje pode ser ser o seu pastor, e eu sou, ok? Mas quando o assunto é morte, pecado, justificação, todos no mesmo nível. Não tem posição de pastor, de bispo, de apóstolo, não tem, é todo mundo no mesmo nível. Se converteu semana passada, o outro é pastor há 59 anos, todo mundo no mesmo nível. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não fosse Jesus nos justificar na cruz, o que seria de todos nós juntos, no mesmo pacote? E é exatamente isso. Para o tempo, Jesus, pelo amor de Deus. E é exatamente isso que o lindo salmista, Salmo 51, verso 5. Põe na tela para nós. Vamos abrir um parênteses rapidinho. Bota no seu estudo esse texto aqui, por favor.
Salmo 51:5, olha o que o salmista mencionou. Sei que sou pecador desde que nasci. O que ele está falando, irmãos? Ele está falando o que Paulo disse para o povo de Roma, no capítulo 5, no verso 12. Deixa aí, filha. Paulo mencionou que todos pecaram no verso 12, todos os homens, ninguém está de fora. Antes de Paulo, milhares de anos antes de Paulo, o salmista já havia mencionado a mesma palavra. Não a mesma palavra, mas no mesmo sentido. Olha o que o salmista reconhece diante de Deus. Sei que sou pecador desde que nasci. Do que o salmista está falando? Pecado original. O pecado original já nasce sendo pecador. Mas não sabe nem falar, pastor. Já nasce sendo pecador. Por quê? Pecado original de Adão. O que o salmista está mencionando é: eu sei que eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Quando minha mãe me gerou e me colocou para fora, que eu vi a luz do dia, acabou. A partir daquele ato eu já sou pecador. Porque eu carrego um pecado original desde o jardim do Éden. Uau! E é o que Romanos capítulo 5, verso 12 vai dizer. Todos os homens, porque todos os homens pecaram. Romanos 5, 12. Todos os homens. A mesma coisa que o salmista mencionou no Salmo 51, verso 5. Todos os homens já nascem com o pecado original de Adão. Mas graças a Deus, fala comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Deus, ele entra com o seu poder e a sua graça em nós. E ele gera, e ele opera algo, um processo para nos tirar dessa condenação desse pecado original. Existe um pecado original hoje sobre a tua vida? Acabou, filho. Pastor, sempre tive dúvida disso. O pecado original de Adão continua sobre mim ou não? O que nós acabamos de falar desde o verso 1? O verso 1 significa que o pecado original de Adão, ele foi cancelado na tua vida com o rasgado o véu de cima a baixo, com o sangue de Jesus vertido na cruz. Ok? A partir desse ato, acabou. Você não tem mais o pecado original. Você agora é justificado. Não, de novo, por favor. Você se converteu, você foi justificado, você foi regenerado, você foi adotado, você foi santificado e você foi glorificado. Acabou, não tem mais pecado sobre você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Não tem condenação, irmãos. Acabou. Tira isso da tua cabeça, pelo amor de Deus, nessa manhã. Verso de número 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Não se compare, irmãos. Pastor, eu não consigo entender como é que ele fez isso tudo por nós. Não tenta, só recebe. Né, Leco? Tem coisa que a pessoa às vezes quer nos abençoar e a gente fica tentando questionar: por que, Deus, por quê? Gente, tem coisa que não tem que entender, só tem que celebrar. Recebe, celebra e reparte. É só isso que tem que fazer, mais nada. Se você tentar entender, você estraga. Lembra que nós lemos que é por meio da fé? Então não tenta entender. Recebe, celebra e, se você puder, você reparte com quem está ao seu redor. É por fé, irmãos. E glória a Deus por isso. Eu quero ler aqui um trecho de Romanos 12. Romanos capítulo 5, verso 12, perdão. Que está no segundo momento. No segundo momento, depois da vírgula, está escrito assim: e pelo pecado a morte. E pelo pecado a morte. Ou seja, se não fosse a justificação da cruz, todos estavam condenados à morte. Mas que morte? Abra um parênteses no seu estudo. Vamos tratar um pouquinho sobre que morte ele está falando. E depois vamos ver os 3 passos dessa questão de Jesus nos justificar. Que morte ele está falando? E pelo pecado, a morte. Se eu fosse você, pegava essa morte, botava morte, como eu organizaria no meu estudo, ok? Morte, um tracinho, uma seta para cima, uma seta para baixo. A primeira seta para cima vai ser morte física, e a seta para baixo vai ser morte espiritual.
A morte física é por isso que o homem começou a descer a sepultura. Deus não gerou o homem para descer a sepultura. Deus não gerou o homem para se despedir de ninguém. Deus não gerou o homem para chorar de saudade. Deus não gerou o homem para descer a cova e o bicho comer. Deus não gerou o homem para do pó da terra ter que voltar. Isso foi consequência pós-pecado, ok? Então, quando a gente fala de morte, a gente está falando de morte física, aquela morte que quase todos os que não forem arrebatados terão que experimentar, terão que passar por ela, ok? Que ele vai dizer, do pó veio e para o pó tem que voltar, morte física. Mas também a seta debaixo do seu estudo vai ter a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é o afastamento eterno de Deus. É por isso que cristão não morre, cristão é promovido. Cristão nunca morre, irmão, cristão é promovido, ok? A morte significa afastamento eterno de Deus, morte espiritual. Então, se o cristão não fica afastado de Deus, pelo contrário, ele vai morar com Deus eternamente, na glória de Deus, então significa que o cristão não sabe o que é morte espiritual. O cristão, ele não tem afastamento eterno de Deus. Então, o cristão, ele não morre, ele é promovido. Isso é uma promoção. Então, morte espiritual, afastamento eterno de Deus. Morte física, consequência do pecado pós-jardim do Éden. Ok? Fecha parênteses e volta para Romanos 5,12. A morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso aqui é esclarecedor. Esclarecedor. O primeiro momento que Deus faz aqui, essa obra aqui é de Deus, tá? E glórias a Ele por isso. O primeiro momento que Deus faz em Romanos 5,12 é nos esclarecer, trazer a luz, gerar entendimento. Se Ele não nos escreve isso aqui, através do apóstolo Paulo, nós estamos perdidos até hoje. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, isso é esclarecedor, isso é revelador. Isso é tipo assim, ó, a causa foi isso aqui. Vocês têm que ver o iceberg todo, não somente a pontinha dele acima da água, tem que ver o corpo dele abaixo da água. O corpo dele é isso aqui, ó, Jardim do Éden. Quando eu entrei naquela tarde, perguntei assim, Adão, cadê você? E ele se escondeu porque ele sabia que ele estava nu, mas quem falou para ele que ele estava nu? O pecado. Porque o pecado tira do coração do homem a inocência. O pecado tira do coração do homem a pureza. Adão era puro, Adão era inocente, Adão era, por que não dizer, eu não vou dizer ingênuo, mas eu vou dizer santo, totalmente limpo, branquinho como a neve. Era o espírito, a alma de Adão. Mas o pecado entra e gera poluição, gera malícia, gera maldade. O pecado é sagaz. E nesse sagaz do pecado, esse sagaz entra no coração do homem, através do coração da mulher, através do coração da serpente, e gera o quê? Gera morte, gera esse afastamento eterno de Deus. E Deus nos fala isso para quê? Para nos revelar, isso é esclarecedor. Então o primeiro passo que Deus faz para nos justificar é o quê? Nos esclarecer. Nos esclarecer. Ainda no verso 12, Deus faz o segundo passo. Deus gera provisão. Assim, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram. Então Deus esclarece, e o que Deus faz depois? Deus gera uma provisão. E ele fala assim, lá no verso de número 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então Deus esclarece e Deus faz o quê? Provê. Ele gera o recurso. Olha para mim. Pega essa frase e eu volto a repetir ela pela segunda vez na mesma semana. Perdão, a semana está começando hoje. Eu mencionei semana passada na quinta-feira. A direção de Deus inclui a provisão de Deus. Se Deus te mandou para uma direção e você obedece, pode ter certeza absoluta. A provisão de Deus vai estar para você em todas as estações naquela direção. Por quê? Porque a direção que Deus dá, ela sempre inclui provisão. Sai da sua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se ele continuou na direção, ele teve toda a provisão.
Então, quando você continua na direção, você tem toda a provisão. Ok? Só não sai daquilo que Deus quer para você, dessa nova estação, desse novo ciclo. E ele fala assim no verso número 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Glória a Deus. Mas a graça, a dádiva, pela graça de um só homem, Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Ué, pastor, não era para estar escrito para todos? Se tivesse escrito para todos, em Romanos 5,15, se tivesse escrito aqui, ó, transbordou ainda mais para todos. Se não tivesse muito, tivesse todos. Aquele texto muito famoso, que você conhece, que diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, era mentira. E como a Bíblia não entra em contradição, a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Ah, vou comprar um livro de autoajuda para me acrescentar na Bíblia. Não precisa, irmão. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Na teologia diz que textos escuros se interpretam com textos claros. Em outro momento a gente explica o que é isso, ok? Mas você não precisa de nada. A Bíblia é suficiente para te trazer vida e vida em abundância de forma completa. E por que está escrito muitos, não todos? Porque nem todos serão salvos. E por que nem todos serão salvos? Porque nem todos querem reconhecer Jesus como Filho de Deus. Só isso. Mas todos que reconheceram foram justificados, foram adotados, foram regenerados e são livres em Jesus. E glória a Deus por isso. Eu termino esse estudo no verso 19, 20 e 21, terceiro momento do capítulo 5. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Pegue isso aqui, por favor, grife na sua Bíblia. Por causa da desobediência de um só homem, muitos, graças a Deus não está escrito todos. Se tivesse escrito todos, nós estaríamos perdidos, meu filho. Mas nós fomos justificados já. E graças a Deus por isso. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos, quem são os muitos? O que eu te falei, o que não querem reconhecer Jesus. Muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão pela obediência. Assim, pastor, pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Olha para mim. Essa notícia aqui é para você. Por causa da obediência de Cristo, único homem, perfeito, santo, lindo, justo, reto, esse único homem fez com que eu e você fomos feitos justos nele. Por causa da cruz dele, por causa do corpo dele, por causa do sangue dele, por causa da morte dele, por causa da ressurreição dele e por causa da ascensão dele aos céus. E porque ele vai voltar. Os discípulos até ficaram confusos. E agora, quem vai nos defender? Quase chamaram pelo Chapolin. Mas o anjo falou assim: ei, vocês estão olhando para onde? Fica tranquilo. Da mesma forma que a ascensão dele aconteceu, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Ele vai descer. Então essa justificação não é conversa fiada, não é teoria, não é teologia, não é livro, não. Isso aí é verdade, irmãos. Ele vai descer. Verso 20. Ele vai descer. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ele vai descer. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, em outras versões. Ele vai descer. 21 e último. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante o quê? Mediante quem? Olha como é que Paulo é cirúrgico. Olha como é que Paulo termina o capítulo 5. Paulo é tão cirúrgico que ele termina o capítulo 5 da mesma forma que ele começou o capítulo 5. Não pegou? Vai pegar agora. Mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado reinou para gerar morte, mas a graça veio para gerar o quê?
justiça. Para conceder o quê? Vida eterna. Pecado, morte. Graça, justiça. Justiça, vida eterna. Isso tudo englobado ou apontando para uma pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo. A mesma forma que ele termina o capítulo 5, ele começa o capítulo 5. Que com essa frase aqui: não existe justificação fora da pessoa de Jesus. Não tem. Não tem. Romanos 5:1 e depois Romanos 5:21. Vamos embora, de novo, a gente termina com isso. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, Romanos 5:21. Vida eterna, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele começa e termina o capítulo 5 idêntico, apontando para uma única pessoa. Olha para mim, igreja, por favor. Paulo não aponta para a nossa igreja. Paulo não aponta para a denominação. Paulo não aponta para estudos teológicos. Paulo não aponta para a sua vida. Paulo não aponta para a necessidade da igreja de Roma. Paulo aponta para um lugar, para uma pessoa, para um Deus, para um caminho, para uma verdade e para uma vida. Paulo aponta só para Jesus. Então que nessa manhã, em Romanos capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 21, você possa aprender e viver uma coisa. Pode até ensinar agora. Agora você já é professor, pode ir embora, pode ensinar. Pega teu cachorro, avó, quem tu pegar nessa tarde de domingo, já pega, já senta e ensina agora. E ensina para eles uma coisa, que em Romanos capítulo 5, Paulo afirma para nós que não existe justificação fora de Jesus. Não tem como. Ok? Agora sim, agora eu termino. Não é a fé que justifica. Que isso, pastor? Que heresia? Como é que você pregou semana passada, deu estudo semana passada e falou que Abraão foi justificado pela fé? Como é que você fala no capítulo 4 que ele foi justificado pela fé e no capítulo 5 que não é a fé que justifica? Aí o Senhor deixa a gente confuso. Irmãos, se a minha fé me justificasse, pensa só um pouquinho comigo. Se a fé do Leco justificasse o Alex, se a minha fé me justificasse, se a sua fé te justificasse, sabe o que aconteceria com a justificação? Ela seria mérito nosso. Sim ou não? Não, sim ou não? Se a sua fé te justificasse, então significa que o mérito foi seu. Então tudo que nós falamos, tudo que o apóstolo Paulo escreveu, todos os textos que nós lemos aqui, é tudo jogado por terra. É tudo jogado por água abaixo. A fé não justifica. A fé não é a causa. A fé é um instrumento. Eu vou ter que ler mais um texto, desculpa. Verso 9. Eu achei que eu ia terminar, mas eu preciso embasar o que eu estou falando. Verso de número 8 e depois verso 9. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. 9, e eu prometo, é o último texto que a gente lê. Como agora fomos justificados por seu... Como agora fomos justificados por seu... Quem é que justifica? Qual é a causa? A causa é o sangue de Jesus. A causa da nossa justificação é o sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro. Então a fé não justifica. A fé é um instrumento da justificação. Existiu a causa e depois o instrumento. Causa, ok? Sangue de Cristo. O meio é a fé. Causa, cruz. Cordeiro pascal. Sangue. Corpo perfurado. Deus santo. Causa. A minha justificação se deu por causa do sangue de Cristo. Causa. E o meio? O meio, eu crer nesse Deus e sacrifício. Amém? Causa. Sangue de cruz derramado no Cordeiro. Isso é a causa. E o meio? O meio é você crer nesse sacrifício.
Crer que Jesus é o Filho de Deus e crer que Ele fez isso por amor a você. Isso é o meio. Então a fé não justifica. A fé é o meio da justificação por causa do sangue derramado na cruz. Aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui, ó. E glória a Deus por isso. 51 minutos de estudo. Nós terminamos Romanos capítulo 5. E eu tenho certeza absoluta que Romanos capítulo 6, semana que vem, vai mexer com o teu coração. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 6 vai tratar sobre muitas coisas, mas uma delas em específico, e que eu sou apaixonado por falar, é sobre o que é batismo. Por que a gente se batiza? Para que se batizar? Pastor, tem tanta gente que desceu a água e depois voltou a fumar de novo. Então, para que esse batismo? Pastor, se o batismo não salva, para que batismo? Romanos capítulo 6. Se prepare. Você vai ser impactado, abençoado e fortalecido pela palavra de Deus semana que vem. Ok? Obrigado, Leco, por ministrar por mim. Enquanto eu pregava, ele ministrou sobre a minha vida, sobre a tua vida. E eu quero orar agora para terminar com você. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pelo teu favor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado pela ordem da salvação. Obrigado pela adoção. O Senhor nos adotou, Deus. O Senhor nos adotou e nos fez co-herdeiros com o teu filho, que é o herdeiro primeiro. Obrigado porque o Senhor nos adotou e nos fez co-herdeiros com Cristo. Obrigado porque o teu filho é o cooperador número 1 do teu reino. E a sua adoção nos dá o privilégio de sermos cooperadores com ele da tua obra na terra. Obrigado porque nós não fizemos nada. Nós simplesmente cremos em nossos corações que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que eu criei, o Senhor fez tudo por mim, mas até para eu crer, o Senhor interviu. Não tem como o homem crer se o Senhor não escolher primeiro. Obrigado por essa certeza. Obrigado porque até no dia da minha conversão, há 26 anos atrás, naquela igreja, naquele culto, naquela noite, eu só tomei aquela decisão porque o Senhor me atraiu para aquele lugar. Obrigado porque a obra da salvação é toda, completa, realizada pelo Senhor. Não tem nada a ver conosco, Deus. Tem tudo a ver contigo. Aleluias. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um domingo abençoado, um almoço abençoado. Cante mais esse louvor conosco agora, celebre, termine com festa. E não se esqueça, precisa crescer na fé, irmãos. Escola Cristã de Crescimento, todo domingo às 10 da manhã, aqui no IBAG TV. Beijo no teu coração, graça e paz. Aleluia. Palavra, hein? Guarde a palavra no seu coração. Ela é o nosso alimento. Vamos encerrar bem feliz cantando Maravilhosa Graça. Quem derrotou a escuridão me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Só vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
a paz para o meu caos e faz o órfão um filho teu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos declarar que digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. De novo. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Tenha um bom domingo. Mais tarde nos encontramos aqui online. Deus te abençoe. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai.